Evacuações preparadas. Procedimentos da comissária. Cabine preparada. A reação dos passageiros no momento de uma evacuação pode ser classificada de imprevisível, algumas podendo representar problemas potenciais. Apesar de toda a preparação da cabine, onde as comissárias desempenham um papel primordial no tocante a manter os passageiros calmos, podem acontecer casos de passageiros que simplesmente ficam paralisados. Casos de passageiros extremamente cooperativos durante a evacuação. Ou mesmo o oposto, passageiros que simplesmente atropelam para saírem do avião antes de todos os outros. A liderança das comissárias é decisiva para o sucesso de uma evacuação. A falta de liderança por parte dos responsáveis pode deixar a lacuna para algum passageiro assumi-la, tomando decisões erradas e que coloquem vidas em risco. Após ser comunicada pelo comandante da natureza e condições da emergência, a comissária deve atentar para os procedimentos do seu checklist de emergência. Todas as luzes da cabine de passageiros devem ser acesas e todos os passageiros devem estar acordados para o speech de emergência. No speech, a comissária deve informar os passageiros via Passenger Address sobre todos os procedimentos relativos à emergência e ao uso das saídas. Deve-se verificar se todas as saídas de emergência estão desobstruídas e se os equipamentos de emergência estão devidamente localizados. Todos os objetos soltos da cabine de comando e cabine de passageiros devem ser recolhidos num saco e acomodados na toalete. Deve-se recolher ainda os itens do serviço de bordo, travar a galley, desligar os interruptores da galley, tirar a cortina e travar a toalete. Passageiros fisicamente aptos devem ser selecionados para serem reacomodados próximos às portas. Esses passageiros deverão ser fisicamente aptos e devidamente instruídos para que possam abrir as portas de emergência, operá-las corretamente, inspecionar as condições fora da aeronave e seguir as ordens da tripulação. Outros passageiros devem ser designados para auxiliar menores desacompanhados, passageiros especiais e idosos. Se possível, acomode familiares juntos. Deve-se providenciar mantas, travesseiros, roupas e assentos de poltronas vazias para proteger do impacto gestantes, crianças pequenas e de colo. Crianças no colo nunca devem estar presas nos cintos juntamente com os pais ou responsável. Uma vez a cabine seja dada como pronta, a comissária deverá reportar o fato ao cockpit, dirigir-se ao seu assento e atar os cintos. A comissária deverá esperar pelo sinal de posição de impacto dado pelo comandante e em seguida pelo sinal de impacto. A comissária deverá repetir impacto em voz alta várias vezes. Durante o pouso, é possível acontecer mais de um impacto. Deve-se esperar a parada total da aeronave e o corte dos motores. Verificar se as hélices estão paradas. Ao soltar o cinto de segurança, a comissária deve imediatamente acender as luzes de emergência e aguardar durante 30 segundos a ordem de evacuação. Comandar a evacuação se 1. O sinal convencional for dado pela cabine de comando. 2. Após 30 segundos, a partir da parada total da aeronave, tempo aproximado do checklist. Contatar a cabine se nenhum comando for ordenado. 3. Se houver evidência de fogo ou fumaça, interna ou externamente, ameriçagem, danos estruturais como perfuração da fuselagem e grandes torções. A comissária deverá a seguir verificar a área externa à sua porta de atuação, abrindo-a um pouco ou olhando por uma janela próxima. Havendo fogo ou qualquer outro acontecimento que impossibilite o uso daquela saída, esta deve ser bloqueada e o fluxo de evacuação redirecionado. Use a fraseologia pré-estabelecida. O uso da palavra fogo pode espalhar pânico entre os passageiros. Estando a saída desobstruída e operante, inicie a evacuação. Frequentemente verifique se a área externa permanece segura.
o fluxo de evacuação se mantendo adequadamente. Verifique se a escada da porta dianteira funciona corretamente. Os passageiros devem ser afastados da aeronave e jamais devem voltar à mesma, exceto se acompanhados de bombeiros ou pessoas competentes para avaliar a situação. Ficando a porta da comissária congestionada, ela deve ordenar os últimos passageiros para uma saída menos congestionada. Quando o fluxo de passageiros acabar, uma verificação deve ser feita para averiguar se existem mais pessoas para sair, pessoas caídas entre os bancos ou debaixo dos mesmos, e pessoas caídas no corredor. Se houver passageiros inconscientes, arraste-o até a porta mais próxima, seguindo a técnica apropriada. Caso não existam mais passageiros, efetue o cheque de abandono da aeronave. Ameriçagem. As evacuações após um pouso na água são classificadas como preparadas, quer dizer que houve tempo disponível para preparar passageiros e a aeronave para a condição em questão. Numa ameriçagem, todos os procedimentos anteriores se aplicam, mas esses devem ser somados aos seguintes. Na escolha dos passageiros que forem ajudar na evacuação, dê preferência a bons nadadores como assistentes. Instrua os passageiros a levarem consigo os assentos flutuantes ao saírem da aeronave. Se a aeronave for equipada com colete salva-vidas, instrua os passageiros sobre o correto uso do mesmo e certifique-se que os passageiros tenham-no vestido corretamente. Avise os passageiros que só poderão utilizar as saídas que estiverem acima do nível da água. Peça aos passageiros que vistam o máximo possível de roupas para manter a temperatura corporal dentro da água. Sacie a sede, principalmente se o pouso for em água salgada. A comissária deverá vestir o colete depois de dar ok de cabine à tripulação técnica. Inflá-lo somente ao sair da aeronave, pois assim terá mais liberdade de movimento. Deve-se observar a colocação das cordas de escape devidamente fixadas ao pé do assento ou na parte fixa do trilho dos assentos. Levar kit de sobrevivência ao abandonar a aeronave. Evacuações não preparadas são aquelas que ocorrem repentinamente, sem tempo para a preparação dos passageiros e da cabine. Infelizmente, as estatísticas mostram que evacuações não preparadas, tais como aquelas que ocorrem durante um pouso mal sucedido ou uma decolagem abortada, têm sido mais comuns que as preparadas. Os procedimentos abaixo têm caráter genérico, isto é, devem ser aplicados na maioria das emergências. Surgindo condições especiais, a tripulação deve fazer uso do seu conhecimento para rapidamente reverter situações que não foram previstas no procedimento. Quando ocorre uma emergência repentina, se o comandante não tiver dúvida da necessidade de evacuação, ele deve comandar o início desta, além de seguir os procedimentos pertinentes à situação específica àquela emergência. Uma vez completados os procedimentos mínimos, piloto e copiloto devem também evadir-se da cabine e auxiliar na evacuação dos passageiros. Quanto às comissárias, os procedimentos seguintes devem ser feitos de memória, visando realmente uma evacuação rápida e com tarefas sucintas. A comissária deve, imediatamente após receber o aviso de evacuação e estando a aeronave parada, avisar aos passageiros para soltarem os cintos e efetuarem uma evacuação imediata. Ela deve então verificar se a porta mais próxima a ela está livre para ser evacuada. As condições externas seguras para a evacuação. As condições permitindo, ela deve abrir a porta, ficar junto a esta porta avisando os passageiros para saírem por aquela saída que ela abriu. Uma vez o fluxo de passageiros tenha terminado, ela deve se certificar que todos os passageiros se evadiram. Bom, a compreensão do tema evacuação de emergência
conduz a uma conclusão razoavelmente simples, embora vital. Evacuações são eventos potencialmente perigosos, constantemente complicados por fatores ambientais e estruturais, comunicação e coordenação deficiente, comportamentos anômalos e deficiências nos procedimentos. Mesmo as evacuações preparadas com todo o tempo disponível e cuidado necessário podem se tornar em um evento catastrófico. Mesmo com toda a tecnologia trabalhando a nosso favor para minorar esses efeitos, um fator importante deve ser encarado como primordial para se reduzir ao mínimo ferimentos e perdas de vida: treinamento e coordenação. Procedimentos consistentes, particularmente escritos em manuais de operação e de segurança das companhias aéreas, treinamento conjunto das tripulações de cabine e de cockpit, toda a atenção e empenho devem ser aplicados para manter o transporte aéreo como um dos meios de locomoção mais seguros do mundo.